O discurso de Trump no parlamento israelense foi particularmente pomposo. Primeiro, o presidente do Knesset, Amir Ohana, listou nominalmente toda a delegação americana e a liderança israelense. Depois, Netanyahu e o líder da oposição, Yair Lapid, fizeram os seus discursos. Só depois disso é que a palavra foi passada ao presidente americano. Ele não poupou elogios, louvando tanto o premier israelense quanto os seus oponentes, e chegou a sugerir ao chefe do Estado-Maior do Exército israelense e ao presidente do Comitê Conjunto dos Chefes do Estado-Maior dos Estados Unidos, Dan Kane, que fizessem um filme juntos. Os discursos de todos os oradores foram interrompidos por longas ovações, especialmente quando elogiavam alguém dos presentes. Essa atmosfera festiva é totalmente justificada. Os últimos reféns que sobreviveram ao cativeiro do Hamas voltaram a Israel. Na faixa de Gaza e na Cisjordânia, também teve festa na segunda-feira 13. Israel libertou cerca de 2.000 palestinos, muitos deles há vários anos nas prisões israelenses. Uns condenados por crimes, outros nem mesmo respondiam a alguma acusação. E embora o clima geral não fosse menos festivo do que no salão do Knesset, muitos palestinos não estavam com disposição para comemorar. Eles estão entre as ruínas de 2 anos de guerra, esperando e ao mesmo tempo temendo encontrar os corpos de seus queridos, que estavam destinados a engrossar a lista de vítimas dessa guerra que já ultrapassava as 65 mil. Mas também no lado israelense, nem tudo foi elogio a Trump e a Netanyahu. Familiares de várias vítimas do Hamas, cujos corpos foram devolvidos pelo grupo palestino, culpam seu premier pela morte de seus entes queridos. Para eles, a guerra foi longa demais e Netanyahu não os trouxe de volta para casa com vida. De qualquer forma, os assassinatos cessaram e ambos os lados comemoraram. Cada um deles celebrou a sua vitória. Imediatamente após seu discurso, Trump seguiu para Sharm el-Sheikh, no Egito. Lá estava sendo realizada uma cúpula de paz entre o Hamas e também Israel, a qual nem o Hamas nem Israel compareceram. É verdade que havia uma chance de Netanyahu aparecer no fórum. O presidente americano, inclusive, o convidou mais uma vez no último minuto. Mas surgiram algumas dificuldades, não exatamente inesperadas. Segundo a mídia turca, Recep Tayyip Erdogan, ao saber da possível participação do primeiro-ministro israelense, ameaçou boicotar o evento. E líderes árabes também seguiram seu exemplo. Além disso, o avião do presidente turco fez várias tentativas de pousar, enquanto os Estados Unidos e Israel procuravam uma maneira decente de resolver as contradições. Felizmente, as voltas sobre a Península do Sinai não se transformaram em uma reviravolta sobre o Atlântico. Netanyahu recusou a viagem sob o pretexto plausível de feriados religiosos. Por isso, o acordo de paz sobre Gaza não foi assinado pelos participantes do conflito, mas pelos líderes dos Estados Unidos, do Egito, do Catar e também da Turquia. Entretanto, a implementação das próximas etapas do plano de Trump é muito mais complexa do que aquilo que já foi alcançado por agora. Por meio de métodos diplomáticos, o presidente americano tenta fazer o que Israel não conseguiu fazer com meios militares, ou seja, desarmar o Hamas e neutralizar seu papel político. É difícil entender por que o próprio Hamas faria isso, mas se ele se recusar, como já foi declarado várias vezes em Israel, Netanyahu poderá retomar as hostilidades a qualquer momento. Essa disposição é fácil de explicar. Netanyahu foi forçado a aceitar as condições propostas. Ele viu no conflito atual uma chance histórica de pôr fim à própria ideia de 2 estados na Palestina.
É por isso que ele falou abertamente sobre as suas intenções de anexar a faixa de Gaza e outras terras palestinas. Em seu discurso, ele agradeceu a Trump por reconhecer a soberania israelense sobre a Judéia e Samaria, como são chamados em Israel os territórios na margem ocidental do Rio Jordão. Mas por agora, esses planos terão que ser adiados. Após 2 anos de guerra, as forças de defesa de Israel são obrigadas a iniciar a retirada de suas tropas. Será extremamente difícil apresentar isso como uma vitória. A questão é apenas uma: será necessário apresentá-la como tal? Netanyahu finalmente trouxe os reféns de volta para casa, e foi justamente por não ter conseguido fazer isso que os oponentes do primeiro-ministro israelense o criticavam tão veementemente. O destino dos israelenses capturados foi o principal tema dos comícios contra o primeiro-ministro. Os adversários de Netanyahu não têm mais esse trunfo nas suas mãos. Só que, por outro lado, a percepção geral de que não foi pelas armas que Netanyahu conseguiu recuperar os reféns. Pelo contrário, alguns até morreram sob o fogo das suas próprias tropas, como em casos evidenciados pela imprensa israelense. Sem a intervenção de Trump e do Egito, Israel simplesmente não chegaria ao que conseguiu ontem. Além disso, o acordo de paz de Trump coloca em risco a existência da própria coalizão governante. Os ministros Smotrich e Ben-Gvir se juntaram a Netanyahu justamente com o pretexto de resolver a tarefa histórica de eliminar a própria ideia de um Estado palestino. Eles queriam a colonização da faixa de Gaza, e é improvável que essa aliança consiga se manter por muito tempo sem uma nova guerra. Sem dúvida, uma paz ruim é melhor do que uma briga boa, exceto nos casos em que ela pode causar uma briga ainda melhor. Trump conseguiu trazer Gaza e Israel de volta a 6 de outubro de 2023, mas é muito provável que isso seja seguido por um novo 7 de outubro. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.